O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, ajude-nos na apresentação deste programa. A sua presença nos fortalece, fazendo com que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Derrame suas bênçãos sobre todos nós e sobre aqueles que nos assistem, e que tudo seja agradável e venha servir de fortalecimento espiritual para todos nós. É nessa confiança que nos dirigimos ao Senhor em oração. Amém. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Hoje é o primeiro programa do ano 2025. Nós agradecemos primeiramente a Deus, que nos conduziu até aqui, com este programa, que foi um presente dele mesmo para nós e para todos aqueles que nos assistem. Não poderíamos deixar de iniciar o programa agradecendo aqueles que sempre foram especiais durante todo o ano que se finda. Obrigado primeiro ao meu Deus querido por nos dar essa oportunidade de levar até os nossos ouvintes a palavra do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, que deve e precisa ser pregado para aqueles que ainda não tiveram a alegria, a felicidade e o prazer de ter um encontro com Cristo. Aqui estamos não porque nós somos merecedores, mas porque este foi um presente que Deus nos deu, fruto de muita oração, para que nós tivéssemos esta oportunidade de levar até você a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, como Deus quer que nós enviemos para vocês. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco durante todo o ano que se passou. E com certeza continuarão conosco durante todo este ano, se Deus assim nos permitir. Nós pedimos força, coragem e determinação para que este programa tenha sequência. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Também é um momento de gratidão a todos aqueles que nos assistiram e com certeza continuarão assistindo. Obrigado, Orlando Castro, sua esposa, Dona Ceissa, ao Gênison, sua esposa, Dona Sônia, ao Zé Roberto, da Igreja IPCG, ao Roberto Felipe, sua esposa Edinalva, a Maria do Rosário Silva, na cidade de Olímpia, Minas Gerais, a Yolanda Oliveira, na cidade de Crateús, no Ceará, a Maria das Dores, em Lagoinhas, Belo Horizonte, a Elizabeth Oliveira,
na Assembleia de Deus Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. Obrigado ao Adelírio Mendes de Freitas, da Assembleia de Deus, também de Maurilândia. Ao Arthur Rocha e sua esposa, Dona Lourdes. Ao Josué José e sua esposa, Dona Marli. Famílias membros da Igreja Batista do Gama. Geraldino Neves do Rosário, da Assembleia de Deus em Goiás. Mariana Rodrigues, lá em Catalão, no estado de Goiás. Rosana Garcia, da Igreja Deus é Amor, na cidade de Goiânia. Nós também rendemos nossos agradecimentos a outras pessoas que também estiveram conosco. Pastor Galeno, Pastor Salvador, Pastor Valdemir, sua esposa Luziete, Pastor Arão Lemos, sua esposa Pastora Helenice Lemos, a Lourdes Costa, em Cuiabá, Mato Grosso, a família Holanda, lá em Recife, capital pernambucana, Eliezer Holanda Filho, Zizo, sua esposa Dona Gláucia Holanda, seu filho Darinho, seus netos Keila, Carolina e Pablo, a Gláucia Maria e Yaya, a irmã do Zizo, essa família que tem propagado, tem divulgado o nosso programa na capital pernambucana. Meus amigos lá de Marcolândia, o Oswaldo Costa e sua esposa Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, Dona Valdenice e Isaquinha, os irmãos Oséias e Paulo César Rodrigues. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante o ano que passou. Meu amigo Pedro Oliveira e sua esposa Soliandra Alves, em Patos, na Paraíba. Maurílio Gonçalves, em Patrocínio. Leandra Rocha, lá na cidade espanhola de São Sebastião. Getúlio Moraes e sua família, na Igreja Deus é Amor, em Juazeiro da Bahia. As irmãs Silene e Sildoni Medeiros, em João Pessoa, capital paraibana. João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no estado do Ceará. Maria das Dores, na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Luciana Feitosa, na Igreja Universal, em Manaus. Obrigado também a meus amigos de Teixeira, Santa Terezinha, Piancó, Catingueira, Conceição do Piancó, São Mamede, Santa Luzia, Malta, Condado, Pombal, Souza, Cajazeiras, todos no estado da Paraíba. Nossos amigos em Araripina, Petrolina, Trindade, Oricuri, Exu e Ipubi, no estado do Pernambuco. Os amigos do Ceará, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo, Alagoas, Tocantins. Obrigado, meu amigo Zé Vicente, lá na cidade de São Paulo, que também esteve conosco durante os nossos programas do ano que passou. Nós somos gratos a todos vocês, porque abaixo de Deus, vocês são os maiores responsáveis pelo sucesso do nosso programa. Nossa audiência depende de vocês. Muito obrigado de todo o coração. Obrigado, meu amigo Nilton Moura, que tem sido tolerante conosco, fazendo toda a montagem, coordenando, supervisionando e selecionando imagens para o nosso programa. A todos, muito obrigado. Começamos o programa do ano fazendo esse alerta importante e, com certeza, bastante oportuno. Jesus Cristo está voltando. Mas antes que isso aconteça, Ele te faz um convite especial. Arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação que Deus
o Pai, pela graça, te dá, através do seu Filho Jesus Cristo. Ele continua esperando a tua decisão. E ele pergunta: qual o caminho que queres seguir? O caminho largo, que conduz à perdição, ou o caminho estreito, que te conduz à salvação? Se você escolher o caminho estreito, terá um lugar garantido na morada celestial, juntamente com Deus e seus anjos. Se você escolher o caminho largo, terá um lugar garantido no lago de fogo e enxofre, lugar separado para o diabo e seus seguidores. O Deus da tua salvação é único, tem vida, é verdadeiro, ele é divino, é santo, é soberano, é poderoso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem sentimentos e se entristece com a morte do ímpio. Ele não quer que você tenha uma vida eterna de angústia e de dor. Ele não precisa ser conduzido nos braços dos homens, nem em tatuagens por eles criadas. O Deus de quem falamos deve ter um lugar permanente no coração de quem nele crê. As catástrofes que acontecem a olho nu são alertas claras e eficazes de que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Nada é obra da natureza, como dizem os homens. A natureza não tem poderes para reações naturais. Eles não têm coragem de falar a verdade. A humanidade esqueceu do Deus criador deste universo pervertido, incrédulo e idólatra. Em momentos como estes, quando acontecem enchentes, desmoronamentos, terremotos, tufões, tsunamis e outras tragédias arrasadoras, o nome de Deus é rejeitado. Escolha se você prefere estar à direita ou à esquerda de Jesus quando ele voltar. Decida enquanto é tempo. Você prefere o inferno ou a glória eterna? A escolha é sua. Reflita, pense, medite e tome uma decisão sábia e inteligente. Que Deus te abençoe. E agora chegou o momento da nossa reflexão. A primeira reflexão do ano tem como tema eleição e salvação. Faremos duas leituras básicas para essa nossa reflexão. Colossenses 3, 12 a 14 e Romanos 13, 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Romanos 13, 11 a 14. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz.
andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicídias, não em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Estamos aqui diante de duas situações reais e inquestionáveis: a eleição e a salvação. Elas são divinas, são distintas entre si. Ou seja, eleição não significa salvação. O texto de Colossenses 13, 12 a 14, mostra que os eleitos devem ter uma vida diferenciada. Ou seja, precisam ser misericordiosos, bondosos, humildes, mansos e longânimos. Ou seja, pessoas altamente diferenciadas. Os eleitos não podem seguir os passos daqueles que não estão no rol dos eleitos. Deve ter uma vida diferente. Deve ser diferente, fazendo a diferença. Os eleitos são aqueles que, ouvindo a pregação do Evangelho, decidem por seguir a Cristo. A partir daí, eles passam a fazer parte do povo eleito do Senhor. Os eleitos devem saber suportar uns aos outros, saber perdoar e não guardar queixas contra o seu semelhante. O texto diz ainda que os eleitos do Senhor devem ser revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. Vejam que ser eleito não é para todos. Devem ser revestidos de amor, que é o vínculo da perfeição. E amar não é só querer bem. O amor vai muito além do querer bem, do gostar. O amor é amor. Ele não acaba. Ele é permanente. O segundo texto, lá em Romanos 13, 11 a 14, coloca-nos diante da certeza de que ainda não estamos totalmente salvos, mas que estamos mais perto de alcançar a salvação. No princípio, quando éramos novatos na fé, embora crendo em Deus, ainda vivíamos na sonolência espiritual. O apóstolo Paulo diz que se quisermos alcançar a salvação, devemos deixar as obras das trevas. Devemos, como eleitos do Senhor, andar dignamente, como em pleno dia, ou seja, andar na luz. E essa luz é Jesus Cristo. Precisamos acompanhar os passos do Filho de Deus. Andar dignamente, em pleno dia, andar na luz. Quem vivia nas orgias, abandone as orgias. Quem vivia de bebedices, abandone as bebedices. Não se pode ser salvo praticando os atos do passado. As impudicícias, ou seja, as imoralidades, as dissoluções, ou seja, as indecências, as brigas e os ciúmes. Aquele que pretende alcançar a salvação não vive de ciúmes, de brigas, de intrigas, de indecência, de imoralidade.
Não devemos alimentar a ilusão pregada por muitos de que, sendo eleitos, já estamos com a salvação garantida. Fomos a uma sequência espiritual para alcançarmos a tão almejada salvação em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o pecador precisa ouvir a pregação da palavra. Segue-se a pública profissão de fé. É a chamada justificação perante os homens e diante de Deus. É o momento de você dizer para o mundo que agora é uma nova criatura. E quando você disser isso, você tem que justificar. Por que você tomou essa decisão? Porque você creu. Você ouviu a palavra da salvação. E a partir daí você decidiu seguir os passos de Jesus Cristo. Vem a parte mais difícil, que é a santificação. É o período em que Satanás envia seus mensageiros para desestabilizar a fé do novo convertido. Vem a disputa entre a carne e o espírito, tão divulgada na Bíblia Sagrada. A carne é fraca, mas o espírito é firme. A luta entre a carne e o espírito não para. Por isso que você precisa ser perseverante na fé. Porque sem a fé é impossível você alcançar a salvação. E sem fé é impossível você agradar a Deus. Esta é a parte mais difícil, a parte da santificação, que é um caminho que você vai seguir até o seu encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda. As tentações surgem, e surgem em alta escala, mas o Espírito Santo do Senhor sempre estará pronto para entrar em ação. É aí que vem aquela mensagem de otimismo e a promessa que todos aspiram. Aquele que perseverar na fé, esse alcançará a vida eterna. Você notou esta mensagem, este recado? Quem alcança a vida eterna é aquele que persevera na fé. Depois do período de santificação vem o tão almejado encontro com Jesus Cristo. Segue-se a glorificação, quando os perseverantes na fé receberão a coroa da vida. Vejo que o processo é lento e cheio de tentações por parte do inimigo, cheio de provações por parte de Deus. Deus não tenta, mas Ele prova. Ele quer provar a sua fé, a sua crença, a sua confiança nele. Por isso, muitas vezes, o crente passa por aflições. Tem muita gente que pensa que por seguir a Cristo não adoece, não tem tristeza, não tem angústia. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições no mundo. Mas precisamos estar firmes, confiantes no Senhor, seguindo os seus passos e as suas orientações. Infelizmente, as igrejas são repletas daqueles que se dizem eleitos, mas que não têm uma vida digna. São crentes que ainda não se libertaram dos costumes mundanos. Continuam com o coração cheio de imundícias, por não terem sido ainda transformados. O pior em tudo isso é que se acomodam diante do fato de serem membros de uma denominação, como se isso garantisse a sua salvação. Não são poucos aqueles que faziam parte do povo eleito
mas que vacilaram, abominaram a fé e voltaram à vida de antes, praticando os mesmos atos desagradáveis aos olhos do Senhor. Até arriscamos fazer uma comparação com fatos reais. Temos, por exemplo, pessoas que foram eleitas para ocuparem cargos públicos, mas que não chegaram a ser empossadas. Em outros casos, pessoas foram eleitas, tomaram posse, mas foram impedidas por cometerem deslizes infringindo a lei. Não é normal, mas já tivemos casos de pessoas que não foram eleitas, ficaram na suplência, mas chegaram a assumir o cargo por impedimento do titular. Por isso que eleição é diferente de salvação. Para ser salvo, você precisa primeiro ser eleito também. Para ser um dos eleitos, você precisa aceitar a palavra da salvação, a palavra que foi pregada. Porque a salvação vem pela pregação da palavra. E como você vai ouvir se não tem quem pregue? Como é que você vai crer no Deus que não foi apresentado a você, que você ainda não conhece? Um Deus que é estranho para você. Você só pode aceitar seguir a esse Deus se você primeiro ouvir palavras referentes às maravilhas que ele operou, que ele opera e que continuará operando. Queremos encerrar este momento de reflexão repetindo algumas passagens dos dois textos que nós lemos para você. Primeiro, Colossenses 3, 12 a 14. Ele começa dizendo: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de, presta atenção, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. E ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Se você tem queixa de alguém, se você não está se dando bem com alguém, você precisa perdoar aquela pessoa e pedir perdão pelo ato que você cometeu contra ela. Aí Paulo diz lá em Romanos: já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ora, se Paulo diz que a salvação está agora mais próxima, é porque ainda não recebemos a salvação. Agora que nós cremos, ela está mais próxima de nós. Quer dizer, ainda não chegou até nós. Vou repetir. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Ele quer dizer que nós devemos deixar os maus costumes da vida mundana e nos apegarmos aos bons costumes da vida espiritual. Aí eu te pergunto, você acha que é fácil alcançar a salvação? Você acha que a salvação vem pela pregação dos púlpitos? Pela sua presença numa igreja? Assim era fácil demais. Era muito fácil. Você ouve a pregação da palavra,
começa a frequentar uma igreja, dá a sua profissão de fé, é batizado, passa a ser membro de uma determinada denominação, aí já está salvo. A salvação depende de muito mais. Você tem que abandonar as coisas do mundo. Você tem que ser misericordioso, tem que ser bondoso, humilde, manso, longânimo. Ter um coração que perdoe. Você não pode ter um coração amargurado, cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de vingança. Um coração que só pense no mal. Um coração que se alegra quando as pessoas são derrotadas. E se entristece quando elas são vitoriosas. Aí você quer ser salvo assim. Olhe para dentro de você. Estude as Escrituras Sagradas. Não apenas leia, mas estude com coragem, com determinação, com oração. Peça orientação a Deus para que você entenda a mensagem das Escrituras Sagradas. Esta é a nossa reflexão para você. Que Deus te abençoe e que você aprenda que a salvação não é fácil, como muitos pregam por aí. Que Deus te proteja, te guarde e esteja sempre na sua presença. Chegou o momento de nós prestarmos nossa homenagem a uma das grandes cidades do Brasil. A primeira cidade a ser homenageada nesse nosso primeiro programa do ano é a cidade do Gama, no Distrito Federal. O Gama é uma das cidades satélites mais bem organizadas do Distrito Federal. Com uma população estimada em cerca de 142 mil habitantes, o Gama está a cerca de 30 quilômetros distante da capital federal. E onde e quando começa a história do Gama? Bem, tudo teve início quando o bandeirante Antônio Bueno de Azevedo, em agosto de 1746, saiu de Paracatu, cidade mineira, e depois de atravessar chapadas, rios, veredas e ribeirões, chegou no local onde descobriu ouro. Na ocasião, ele resolveu fundar um povoado, cujo nome recebido foi de Santa Luzia. Isso aconteceu no dia 13 de dezembro. O riacho, por ter suas águas bastante barrentas, recebeu o nome de Riacho Vermelho. Vale salientar que o povoado de Santa Luzia, como ficou conhecido, passou a se chamar de Lusiânia e estava localizado no estado de Goiás. Antônio Bueno trouxe para Santa Luzia, em 1747, o padre Luiz da Gama Mendonça, sendo ele o primeiro sacerdote daquela localidade. Há quem diga que o nome do Gama foi uma homenagem ao padre Luiz da Gama. Aqueles que aqui chegaram no início da cidade devem lembrar que a sede da Fazenda Gama estava localizada nas proximidades do Catetinho, a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek, hoje um ponto de atração para os que visitam o Distrito Federal. Vale salientar que o presidente Juscelino Kubitschek esteve visitando a Fazenda Gama em sua primeira visita à região, onde seria construída Brasília. Isso aconteceu no dia 2 de outubro de 1956. A planta urbanística da cidade do Gama foi desenvolvida em maio de 1960 pelo arquiteto Paulo Hungria. A planta da cidade
tinha a forma de uma colmeia, sendo dividida em 5 setores: norte, sul, leste, oeste e central, ficando este setor para atividades mercantis. Outros nomes tiveram destaque no desenvolvimento do Gama, entre eles o engenheiro José Maciel de Paiva, Israel Pinheiro, então prefeito do DF. Israel Pinheiro era presidente da Nova Cap. Engenheiro José Carlos Godoy, Agnello Dias Correia, o primeiro morador da cidade, junto com a esposa, e o mestre de obras, Joaquim Santana. Mas a fundação oficial da cidade do Gama data de 12 de outubro de 1960, quando recebeu a condição de região administrativa, segundo a Lei 4.545, de 10 de dezembro de 1964. Seu povoamento teve início com 30 famílias que residiam na barragem do Paranoá. Depois vieram fixar residência na localidade moradores da Vila Amauri e da Vila Planalto. Mas somente no ano de 1970 é que habitantes que estavam instalados no setor de indústria foram transferidos para o Gama. Hoje, a cidade do Gama apresenta-se como uma das mais progressistas cidades do entorno do Distrito Federal. No setor educacional, a cidade oferece, na rede pública e particular, o que há de melhor no ensino fundamental e médio. Também se destaca com suas unidades de ensino superior, oferecendo os mais diversos cursos aos seus habitantes e aos que se deslocam de outras cidades para integrarem essas unidades de ensino superior. No campo esportivo, o Gama possui um estádio de futebol com plenas condições de receber grandes clubes de todo o país. Trata-se do estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão. Seu principal representante é a Sociedade Esportiva do Gama, que conta com a maior torcida entre os demais clubes do Distrito Federal. Um dos maiores eventos esportivos ali realizados foi o amistoso entre as seleções de futebol do Brasil e Portugal, fato acontecido em 2008. O Gama se orgulha de ter como filho o jogador Kaká, eleito o melhor jogador do mundo em 2007. O Bezerrão foi uma das sedes da Copa do Mundo FIFA Sub-17 em 2019. E é aqui nesta linda e maravilhosa cidade onde residem os nossos ouvintes, Arthur Rocha e sua esposa Dona Lourdes, José Roberto Sobral e sua esposa Dona Cláudia Maria. Não esquecemos os nossos amigos da vizinha cidade de Santa Maria, o Gênison e sua esposa Dona Sônia, seu filho Kelvin, o Orlando, sua esposa Dona Ceissa, seus filhos Lucas e Mateus, o casal Roberto Felipe e Edinalva, com seus filhos Daniel e Samuel. A todos vocês, um abraço sincero e carinhoso de todos que fazem o programa 100% Gospel. Que Deus esteja sempre na presença de vocês. E nós fazemos um convite. Venham visitar o Gama e venham usufruir das maravilhas que ela oferece para vocês. Uma coisa nós temos certeza: se você visitar o Gama uma vez, você fica apaixonado pelo Gama. Tem um adágio popular que diz: quem ama o Gama mora no Gama e se gama pelo Gama, assim como nós somos gamados pelo Gama.
Um abraço para todos vocês, gamenses. Cidade homenageada no nosso programa de hoje. Diz o salmista, lá no Salmo 116, 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Se você está com algum problema de relacionamento com as pessoas, com os amigos, com os familiares, relacionamento na sua igreja, no seu trabalho, está com problemas financeiros, problemas sentimentais, qualquer tipo de problemas, eleve seus olhos para o Senhor. Ele ouvirá a sua voz e as suas súplicas. Ele inclina para você os seus ouvidos. Invoque o nome de Deus enquanto você viver. Enquanto você tiver oportunidade. Não se desespere. Confie no Senhor. Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E somente Ele pode solucionar os seus problemas. Agora você precisa confiar. Você precisa suplicar a Ele com fé. Não é apenas dizer, Senhor, me ajude. Não. Você precisa ter fé. Você precisa ser obediente. Olhar para Deus como o Deus Todo-Poderoso. Comece esse ano curvando-se diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus divino, santo, soberano e poderoso. Curve-se diante de Deus, com a certeza de que Ele é o Deus que está acima de tudo e de todos, e que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Curve-se diante de Deus, sabendo que Ele é o único que sonda o seu coração, sabendo tudo que está guardado dentro dele. Curve-se diante de Deus, com aquela certeza de que Ele é o dono de tudo e de todos, que você não tem nada, e que tudo que eu tenho e que você tem pertence a Deus. Siga os passos de Jesus Cristo. Receba a presença do Espírito Santo do Senhor. E que o ano que inicia hoje seja um ano de paz, de amor, de vitórias, mas que seja um ano de sua reconciliação com Deus. De sua reconciliação com aquele que lhe fez o mal ou a quem você fez o mal. Comece o ano com alegria, contente, alegre, não apenas com esperança, mas com a certeza de que tudo você conseguirá vencer. Para isso, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Abandone a idolatria, a incredulidade. Não se curve diante de deuses mirins que não têm força, não têm poder. Nós encerramos aqui o nosso programa, deixando um abraço para todos. Obrigado pela audiência. Obrigado de toda a equipe do programa. Receba aquele abraço. Se Deus nos permitir, voltaremos no próximo programa. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente. Aquele abraço. Sejam felizes
e comece o ano com a presença de Deus em sua vida.